ferramentas para a evolução espiritual, né? A gente vem trazendo alguns pontos, alguns temas que eu considero importante a gente olhar para quem quer começar a trilhar esse caminho da espiritualidade, para quem já está trilhando, né? Para quem quer dar um upgrade, que nem eu falo no caminho, porque às vezes a gente, né, meio que estaciona também ali nessa jornada, enfim, ou se sente, né, estacionado, às vezes nem é que está. Então, eu trouxe alguns pontos para a gente poder olhar e começar a construir realmente, né, uma informação diferente nesse sentido com relação à questão da espiritualidade. Eu pensei nesse projeto por entender mesmo que existe um caminho que a gente pode olhar, né, um caminho que a gente pode, consegue ativar e se conectar com a nossa espiritualidade de uma forma mais consciente, mais leve, né? Saber olhar para esse caminho de uma forma realmente mais didática acaba facilitando alguns processos nessa questão da consciência mesmo, da tomada da consciência, da gente saber por onde a gente está andando, né? Então, quando a gente sabe que vai passar, né, que impreterivelmente a gente vai passar por um processo de dor e que ele realmente faz parte disso, fica mais leve a gente entender por que a gente entra na crise, por que a gente, né, precisa passar por aquilo ali, que realmente vai passar e como é que funciona. Então, não que exista uma receita pronta para tudo aquilo ali, mas a gente consegue olhar com mais leveza, né? Porque quando a gente não olha para isso, né, acontece o que aconteceu comigo. Não que tenha sido ruim o meu processo de despertar, minha caminhada, mas quando eu olho para tudo isso que hoje eu percebo, que eu estudei através da literatura dos mestres ascensionados, através, né, de outros mestres e mentores que chegaram para mim, seja através de livro, seja através de filmes, enfim, como a gente comentou ontem, né, que a gente encontra um caminho para isso. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu não tinha tanta informação que poderia ter me agregado bastante, né, poderia ter contribuído um pouco melhor com o meu processo se eu tivesse tido essa consciência, né, um entendimento disso aí. Mas tudo ao seu tempo, né, cada um recebe aquilo que lhe cabe e tá tudo certo. Então hoje, né, o meu papel é realmente ajudar um pouco mais quem tá chegando e a perceber isso tudo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as ferramentas, né, algumas ferramentas, as principais ferramentas para esse caminhar, para esse transitar naquelas fases de despertar, porque o despertar vai levar a gente, ele já é um processo de evolução, mas ele vai levar a gente até a beira da escada. Então, a gente precisa reconhecer essas ferramentas, que são pensamento, sentimento, palavra e ação. 4 ferramentas para nossa evolução espiritual: pensamento, sentimento, palavra e ação. Quando a gente falou lá na segunda aula sobre a gente se reconhecer como esse ser divino, feito à imagem e semelhança energética desse Criador, um dos atributos que nós falamos foi da mente criadora. A mente criadora vibra através do pensamento. A ciência já trouxe inúmeros estudos falando, né, que a nossa mente, o nosso cérebro emite ondas e frequências de ondas, né, por isso que existe inclusive equipamento, o eletroencefalograma mede isso, mede ondas alfa, ondas beta, delta e assim vai, né, dando nome realmente para essas frequências vibracionais e a ciência já sabe inclusive ler elas para dizer se existe uma harmonia, um desequilíbrio a nível físico. Então o pensamento é a primeira ferramenta que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Se a gente prestasse atenção, os mestres, né, muitas das literaturas que eu busco repetem frequentemente essa frase de que se a gente parasse para observar e anotar os nossos pensamentos durante o dia, a gente ficaria horrorizado com tanto de coisa ruim e negativa que a gente pensa, né? E quando a gente começa nesse processo de observar esses pensamentos, realmente a gente consegue perceber isso e consegue, né, num exercício diário, opa, mas peraí, o que eu tô pensando aqui? Né, o porquê que eu tô pensando isso aqui? Mas a gente precisa começar. Quando a gente escuta lá que é preciso orar e vigiar, é vigiar essa mente. Vigiar em que sintonia que ela tá. Vigiar com o que essa mente está conectada, né? E o pensamento, ele vai reverberando de tal forma no teu físico, né? Porque a nossa mente, o nosso cérebro é físico, mas a nossa mente, ela é um estado de energia que ela cria lá no nosso cérebro através do sistema límbico, né? Isso a ciência explica como é que funciona o nosso cérebro. A gente começa a emanar informação para o nosso campo físico. Informação através de hormônios, de neurotransmissores, de algumas substâncias químicas e bioquímicas que vão causar uma frequência de informação de sentimento, que é a segunda ferramenta, né? Pensamento, sentimento. A partir do momento em que eu olho o mundo, né, que eu codifico uma informação, que eu vivencio uma situação, que eu tô olhando para ela, eu crio um conteúdo mental através do pensamento. Esse pensamento, com o nosso sistema límbico no cérebro, cria um conteúdo bioquímico que vai trazer um sentimento e uma sensação. E não à toa
que todas as nossas moléculas, né, têm de alguma forma conexão com os sentimentos. Então, a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, a serotonina, que é o hormônio do prazer, né, o cortisol, que quando em excesso é o hormônio lá do estresse. Então, as substâncias do nosso corpo, a ciência já diz, elas estão conectadas com as tuas emoções. Então, quando a gente consegue ter observar os nossos sentimentos, perceber o que a gente está sentindo, policiar isso também, né, orando e vigiando, que orando é que eu consiga observar isso, vigiando é que eu possa ser mais proativo em vez de reativo. Porque geralmente a nossa emoção, ela faz parte do nosso sistema instintivo de sobrevivência. Então a nossa reação, ela sempre, enquanto a gente não domina isso, vai ser sempre reativa. A gente vai sempre reagir de forma não tão positiva diante de eventos que nos causam dor, de eventos dos quais a gente julga que não são tão corretos, tão coerentes com aquilo que a gente acredita. Então a gente precisa olhar para os nossos sentimentos, né? E saber lidar com eles. Além disso, quando a gente fala de sentimento, a gente está falando geralmente do coração, né? Aqui que a gente sente. É o segundo atributo que a gente falou lá na segunda aula, que essa consciência de sabedoria e consciência amorosa é aqui, né? E é assim, como assim uma consciência de sabedoria e uma consciência amorosa? Jesus muitas vezes foi representado com essa mão aqui no coração. Porque o nosso coração, sim, tem células neuronais, né? A ciência já comprovou isso, basta vocês buscarem informação aí até na internet. Existem células comparadas a neurônios que fazem todo um processo de informação e transformam essa informação em inteligência, né? Então a gente diz que o coração ele tem uma inteligência, né? Ele tem um nível de percepção, ele tem uma consciência realmente que faz com que a gente tome determinadas ações. Então a gente precisa olhar para esses sentimentos e perceber. E a gente não foi ensinado a isso, né? A gente lá, os nossos ancestrais, principalmente até bem pouco tempo, gente, a gente escutava assim: homem não chora. Ou seja, não é nem para ter emoção. Quando os nossos ancestrais começaram a entender esse mundo da forma como a gente já vem entendendo melhor hoje, eles nem conheciam essa palavra. E aí a gente começa a ter, então, uma possibilidade de conhecimento, né? Sobre isso que antes não tinha. E cada vez mais, por isso que eu digo que a ciência é importante, porque a ciência está nos mostrando muitos caminhos e dizendo, olha, o teu sentimento influencia, inclusive, no teu sistema imunológico. As tuas emoções influenciam no teu sistema imunológico. Isso significa que está intimamente ligado com o nosso corpo físico, né? E que a gente precisa, sim, ter sentimentos cada vez melhores, mais proativos do que reativos, né? Reconhecer e aprender formas de agir diante das situações da vida, que sejam melhores para nós, né? Porque, consequentemente, vai ser melhor para os outros também. E aí, a gente vai para a terceira ferramenta, que é a palavra, né? A palavra. Quando a gente estuda lá a parte religiosa, a parte bíblica e tudo aquilo que faz parte do processo de conhecimento também, mesmo, né? Por isso que eu falei lá na primeira aula, vamos limpar o ranço com esse negócio, porque a gente precisa entender que conhecimento é conhecimento, independente da época, independente de onde veio, né? Então lá, na Gênesis já falava, e fez-se o verbo, né? O mundo foi criado a partir da palavra de Deus, né? Faça-se a luz. Obviamente que existe, né, uma interpretação nisso, mas desde aquela época já se fala do poder que a palavra tem. Quando a gente tem uma mente criadora, capaz de criar uma referência em termos de informação atômica, uma referência em termos de informação celular, que sem se materializar através da fala, já criou todo um conteúdo no nosso corpo através dos sentimentos. Quando você fala, você materializou isso de uma forma muito mais intensa. Assim como a questão do poder da atração, né, a lei da atração, já deve ter ouvido muitas vezes também a questão das afirmações positivas. E aí, às vezes, né, eu mando, esses tempos eu recebi uma reclamação lá, tu fica mandando essas afirmações aí, eu nem acredito nessas coisas. Bom, às vezes pode parecer bobagem, mas a gente afirmar, faz com que aquilo vire realidade. Eu tenho certeza que muitos, quando eram criança, sofreram bullying, né? Sofreram bullying, não lá fora, dentro de casa. Quantos da gente escutou, né, de pai e mãe, que não vale nada, que tudo desse jeito não vai longe, que, sabe os imprints negativos que vão sendo colocados? E que a gente vai crescendo acreditando naquilo? Claro que isso tudo, né, gente, eu digo, um ser que faz isso com outro, faz na total inconsciência, né? Na total inconsciência. Porque quando a gente entende o poder que a palavra tem, que as nossas palavras têm, a gente jamais vai fazer isso, né? Então, mesmo que o outro, né, tenha criado esse conteúdo na gente, hoje com o conhecimento que a gente está tendo e hoje o que a gente está adquirindo aqui, é a nossa parte. Falei ali das fases. A gente não pode esperar do externo. A gente vai receber um caminho, um ensinamento, e esse ensinamento vai vir, que vocês estão recebendo agora. Afirme positivamente para você mesmo. Que eu sou um ser divino. Eu sou uma energia divina. Eu sou
um ser de luz, e eu sou belo, eu sou inteligente. Eu tenho que afirmar isso todo dia pra mim. De vez em quando eu digo, mas olha como eu sou burro. Não, não sou não. Eu sou a inteligência divina manifestada neste corpo, nessa matéria, em todos os atos da minha vida. Eu sou. Eu todos os dias, eu sou. O eu sou. Jesus repetiu milhões de vezes. Então, as palavras são muito poderosas. E a gente, se está querendo evoluir, se a gente quer chegar, né, num adianto, numa melhoria, num avanço pessoal, a gente tem que começar a policiar essas palavras pra gente e pros outros. Às vezes tu não fala, mas tá aqui. Ah, que cara chato. Bah, mas que, sabe? Então a gente tem que começar já antes, né? Porque pra tu falar, o teu cérebro gerou uma informação a nível de pensamento, criou um conteúdo que tu externalizou. Já passou por um processo fisiológico essa ação. Né? O nosso corpo, ele funciona, vai falar porque funciona no sistema de pensamento antes. Então a gente tem que se policiar também com relação ao outro. Porque não é porque eu sofri do outro que agora eu vou fazer igual. Lembra que a gente falou lá da fase 2, da crise, depois a gente passa pela fase 3 e entra na 4, que é na imersão das nossas dores, na caverna, no mergulho interno, que a gente vai ter que lidar com os nossos traumas, com as nossas dores, né? Com tudo que a gente viu. E qual é o aprendizado que tu vai tirar disso quando tu sair da caverna? É não fazer igual, né? Então a gente precisa aprender isso e exercitar isso. A partir do momento em que a gente vai fazendo esse treinamento como um exercício de musculação todos os dias, a gente vai cada vez mais se dando conta. E aí a gente tem sim a obrigação de diminuir cada vez mais isso, né? Opa, por que eu tô agindo de novo aqui assim? Vamos lá. Vamos lá, respira. Então agora o que eu tô exercitando? O eu sou. Chega na hora do estresse, meio-dia, que é a hora do Tendel Federal aqui em casa. Eu sou a tolerância. Eu sou a compaixão, eu sou a paciência. Às vezes eu tô ali, eu sou a paciência, eu sou a tolerância, mas tô indo, né? E a gente precisa começar a se dar conta disso. Porque senão a gente não vence o degrau, não consegue passar, tá? E por isso que a afirmação vai ser importante vocês começarem a adaptar. Nem sempre, né, vai ser possível falar isso em voz alta, mas traga uma afirmação pra mente e começam a exercitar com vocês, tá? Olhem pro mundo externo e percebam a beleza, e essa beleza também tá em vocês. Percebam a harmonia, e essa harmonia também tá em vocês. Né? Porque a natureza, ela não precisa mais evoluir. Ela já tá aqui evoluída no papel dela. Ela já faz tudo o que ela precisa fazer. Né? Ela já tem a consciência iluminada representada lá. Já se direciona direto para a luz. A planta procura luz. Né? Então, a gente tem essa referência junto com a gente aqui, que é o mundo vegetal, o mundo da natureza, para a gente poder se inspirar. Né? Então, olhe essa perfeição e reconheça. Eu também tenho essa perfeição. Pode ser que eu ainda não saiba onde ela tá, né? A gente não sabe, eu digo, meu Deus, onde é que tá? Mas vamos lá, vamos catar. Vamos futricar o baú que a gente vai achar. E aí a gente precisa acionar todos os dias. Pensamento que vai trazer um sentimento coerente e uma palavra também, tá? Às vezes a gente vive ali nesse processo de pensamento, de afirmação, ainda não a sensação, tá? Porque quando a gente fala em sentimento, eu vou afirmar, mas eu ainda não tô sentindo. Mas aí a gente precisa treinar, gente. A gente precisa começar. Treina, começa, afirma. Eu agora tô no momento de conexão, de treinar essa presença eu sou todos os dias e eu já consigo sentir isso no meu cardíaco, né? Porque até bem pouco tempo atrás eu fazia e às vezes eu dizia, parece que né, não tô sentindo, mas agora eu tô sentindo. Eu sinto, realmente sinto a vibração. Então começa que nem uma musculação. Você vai lá fazer um treino, uma hora você vai chegar no potencial que você quer, né? Virar atleta, tá? E a última ferramenta, que é a ação, né? Pensamento cria um conteúdo. Então, assim, eu vou ser melhor. Eu preciso sentir realmente essa vontade de melhoria. Eu vou criar esse conteúdo de melhoria no meu dia a dia, em cada coisa que eu penso, sinto e falo. E eu preciso agir da mesma forma, com coerência. Né? Preciso estar lá com atitudes que sejam coerentes com aquilo que eu estou buscando. Essas 4 ferramentas precisam estar alinhadas. E isso é um aprendizado. A gente precisa aprender todos os dias, olhar para isso todos os dias. Como eu digo, a gente resvala na casca da banana, dá umas escorregadas e pum. Tem um mestre, né, da Grande Fraternidade Branca, que é boa parte do embasamento dos meus estudos vem dos estudos da Grande Fraternidade Branca da Terra, que é o mestre Hilarion, que ele diz o seguinte, num dos discursos dele. Ele fala que não há problema na gente cair de joelhos, né? Quando eu digo que a gente escorrega na banana, a gente cai, dá com os joelhos no chão. O problema é quando a gente não quer levantar. O problema é quando a gente ajoelhou e diz, quer saber, agora eu vou ficar aqui, né? Então ele diz assim, caiu, escorregou na banana, deu com o joelho no chão, limpa o joelhinho e levanta bem lindo, olha pra trás, ninguém viu, ninguém riu e ó, segue o baile. Vai adiante porque é pra frente que a gente anda, né? Então a gente vai escorregar, gente. A gente vai se dar conta de que a gente tá pensando ruim, que a gente tá pensando mal dos outros, que a gente tá pensando coisas ruins sobre a vida da gente, sobre a gente mesmo, né? Que a gente tá sentindo coisas ruins. No sentimento a gente tem que perceber muito, muito, muito como a gente significa os eventos da nossa vida, porque a gente volta às vezes nas histórias, no passado, né? E aí aquilo dói. Então assim, traz a afirmação para tua mente, traz a afirmação para tua boca e você vai sentir que aquilo aos poucos vai se modificando. Aos poucos, né, vai se depurando realmente, tá?
e a ação acaba sendo coerente com tudo isso, tá? Quando a gente falou lá na fase 5 do ego espiritual, às vezes aqui a ação não tá tão coerente, né? Porque a gente tem todo um aprendizado, toda uma busca, e aí chega lá na fase 5, o teu ego espiritual tá lá, e não é para isso que tu aprende, né? Não é para isso que tu aprende, para te achar grandão diante dos outros mesmo na espiritualidade, não. Então, às vezes, ali existe muito essa fase de incoerência no agir, né? E existe, gente, o que se chama realmente dessa... existe um nome para isso, que é uma falsidade espiritual, que é tu, né... não ter realmente esse agir coerente com a condição. E aí, claro, não cabe a gente julgar se o outro tá sendo coerente ou não. O que a gente tem que olhar é que que tá todo mundo num processo, né? Eu tô falando isso e a gente falou muito isso lá na fase 5, então tu vem pro aprendizado, não adianta tu tá julgando. O julgamento é contigo. É tu que tem que saber que tu tá lá na fase 5, na falsidade espiritual, sendo namastreta, né? Literalmente namastreta. Então, assim, não compete a nós. Compete a cada um. Acabei de falar pra vocês que as fases do despertar, elas são algo totalmente pessoal. Elas não dependem do externo, não dependem do outro. Então, a gente também não tem que estar olhando o outro. A gente tem que olhar pra gente. O reconhecer o ego e transmutar ele é a nossa parte, né? É isso aí, Joana. Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Então, a gente precisa ter coerência entre essas 4 ferramentas. Pensamento, sentimento, palavra e ação, né? Coerência entre esses 4 aspectos. E, obviamente, que isso implica autorresponsabilidade, né? Implica você se tornar responsável pelo seu processo. E aqui, mais uma vez, eu quero trazer aquela questão da ilusão que a gente tem quando a gente escuta falar sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento espiritual, que é, tô sempre em contato, pedindo e fazendo, e achando que né, o Salvador tá lá, e que é o espírito de luz que vai me ajudar, e que não sei o quê. Gente, eles ajudam, realmente, tá? A gente pode, não só pode, como deve pedir, né? Tanto que Jesus repetiu lá e falou, se você pedir, você vai receber. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso processo. E a nossa responsabilidade está no nosso dia a dia. Mestre Saint-Germain, que é o regente da nova era, essa era que a gente está vivendo, dessa transição planetária, era de Aquário, ele diz que ele tem, né, lá no livro de ouro, ele fala o seguinte, ele tem um amor tão grande por nós, assim como todos os mestres, o mestre Jesus faz parte dessa fraternidade, que ele olha, ele diz que ele tem vontade de botar no colo, mas que ele não pode. Ele não pode porque o processo é teu. Ele já passou por aqui, ele já viveu os períodos encarnacionais dele, ele sabe como é que funciona. Ele assim, eu quero, mas há momentos em que eu não posso fazer isso. E te carregar para onde você tem que ir. Não que não possa dar o colo do consolo, do aconchego, né? Porque eu peço. Eu, nos momentos das minhas crises, eu peço colo. Eu digo, por favor, me orienta, me diz para onde eu preciso olhar. Eu preciso dessa ajuda. Mas, como o mestre diz, ele não pode fazer o meu caminho no momento em que ele me dá a deixa, né? Vai lá e me diz, vamos andar por aqui. Então, eu tenho que fazer minha parte. Né? Eu sou obrigada a fazer minha parte. Então, a autorresponsabilidade tá juntinho aí com essas 4 ferramentas. E elas falam de autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que você pensa, você é responsável pelo que você sente, e você é responsável pelo que você fala e faz, né? Como assim sou responsável pelo que eu sinto se o outro me fez sentir? Nós temos escolha de como a gente vai sentir isso. Se a gente tá evoluindo, se a gente tá buscando, se a gente entra lá, passa por os processos lá na fase 5 e volta, né? Retorna lá pro mundo para poder aplicar o aprendizado, a gente tem que sair do julgamento. Então, não é o outro que causa nada. É a gente que precisa melhorar e entender. Esse ainda é um outro estudo mais aprofundado sobre a questão das virtudes, né? Sobre a questão das virtudes. De que a gente precisa aprender isso. Aprender a não ficar tão suscetível à ação do outro, né? Estar íntegro na nossa energia, estar íntegro na nossa consciência. Então, a gente vai realmente aprendendo na caminhada. Tá? E aí, gente, quando a gente fala desse agir coerente, né, de nós termos um pensar, um sentir, um falar e um agir, sendo aquela frase que a gente escuta aí todos os dias, seja a mudança que você quer ver no mundo, a gente fala lá da fase 7 do despertar. Todo mundo vai ter que chegar na beira da escada, porque senão a humanidade não evolui. Ninguém evolui sozinho. Nós somos uma consciência. Quando a gente entra lá, vai fazer essa observação da natureza, observação do mundo, né? Sair do julgamento, a gente entende que a gente é uma unicidade. A gente faz parte da mesma energia. Então, ninguém vai subir degrau nenhum se não estiver levando alguém consigo, né? Ou quem está, muitos consigo, né? Porque aí depende da missão, do propósito, daquilo que se combinou. A humanidade precisa evoluir junto. Não vai existir a evolução não é... Ela tem o processo individual, mas ela é planetária. Então, a gente precisa, sim, chegar na fase 7. E aí, quando a gente fala que a fase 7 é que você renasceu, você voltou para o mundo, trazendo uma luz para os outros, e essa luz não é porque você é iluminado, é porque você tem uma vibração e essa vibração se torna uma referência, nós todos temos que chegar aí.
Ninguém vai querer como referência alguém que pensa coisa ruim, alguém que sente coisa ruim, que fala coisa ruim e que faz aquilo que hoje a gente ainda tá no processo de julgamento que não é certo, né? Porque, a bem da verdade, todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Ninguém pode se eximir e dizer assim, mas eu, né, eu não sei como é que eu faço. Não, todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Todo mundo sabe em que lado deve estar. Então, a gente não pode se eximir e dizer que não sabe para que lado vai, né? Então, o pensar, o sentir, o agir e o falar tem que ser em direção ao bem. Para que a gente chegue no nível 7, que a gente consiga ser essa vibração de referência e que a gente possa, então, galgar a nossa subida pela escadaria, né? E chegar no processo de evolução que realmente a gente precisa chegar enquanto humanidade. Aqui é também importante a gente frisar, né, que quando a gente chega nesse nível de renascimento em que a gente começa a carregar outros com a gente, ajudar no despertar das demais pessoas, a gente não pode olhar, né, quem tá lá de uma forma endeusada. Assim como eu falei lá aqui no mestre também, eu não sei se eu cheguei a falar isso ontem pra vocês, que a gente não pode endeusar aquele processo, achar que, a pessoa que me mostrou um caminho, que me ensinou o reiki, ou o escritor que escreveu esse livro, e ficar naquilo que senão a gente cristaliza ali. A gente cristaliza, a gente não faz nosso processo, a gente precisa ser mestre da gente mesmo. E na fase 7, né, como você vai servir de mestre para outras pessoas, para iluminar o caminho, porque a tua luz está resplandecendo, e não porque tu é adjetivamente mais iluminado, não, é porque a tua vibração está mais alta, né? E isso é percebido, é aquilo... Por que a gente chega nos lugares e a gente sente energia negativa e energia positiva? Por que a gente chega nos lugares e sente, que vibe boa aqui, né? Ou no meio da natureza, que vibe boa. E por que quando a gente vai lá num ambiente pesado a gente sente? Que o corpo percebe, porque existe uma vibração. E é essa vibração que o nível 7 expande. Opa, alguém aqui tá legal. Alguém já tá pensando melhor, já tá falando melhor, tá agindo melhor, já não fica tanto, né, criando aquele conteúdo bioquímico do ranço, do sentimento ruim com tudo que chega, né, da criancinha que fica lá de mimimi o tempo todo com tudo que acontece na vida. Então essa vibração expande. Expande e a gente vai espalhar. A pedrinha jogada no lago que muitas outras pedrinhas juntas vão fazer aquele monte de movimento. Tá? Então, ferramentas práticas. Ferramentas práticas. É no dia a dia. Espiritualidade é um estado de consciência em que a gente aplica o conhecimento dessa consciência, a vibração dessa consciência no nosso dia a dia, em que a gente vibra e vive esse estado de consciência em tudo aquilo que a gente percebe. Então, a gente tem relações mais prósperas, financeiro mais próspero, saúde, bem-estar, vida com mais significado, né? Em todos os níveis e todos os campos. Daí a perfeição. Não é a perfeição, eu acabei de dizer. A gente vai conseguir olhar ainda para as nossas crises e para os processos que eles vão surgir, gente, porque, né, vamos tirar aqui a ideia de que chegou aqui no nível 7 tá bom, vai subir a escada. Não, isso aí é um processo, e processos encarnatórios, não é nessa aqui. Não se iludam, só que a gente tem que começar. É aquilo que eu falei. O despertar vai chegar para todo mundo. Você pode escolher despertar agora ou despertar na próxima que vier. Mas é o processo, é uma lei, né? Que quando a gente fala de exercitar essa consciência de que Deus habita na gente, que a gente é parte integrante da natureza, de que a gente faz parte disso tudo, eu preciso reconhecer no outro também que existe essa luz, mesmo que ela esteja apagadinha lá, né? Então é o exercício da fase 5 é essa. É a gente sair do julgamento, ter tolerância, ter compreensão, porque na fase 6 é quando tu já tá neutro com os processos alheios. Né? Tu só vai colher quando tu atingir essa neutralidade dos processos alheios, para depois entrar numa outra vibração. Porque a gente é muito complexo, enquanto ser humano, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente é muito complexo, a humanidade é muito complexa. Então não é da noite pro dia que a gente consegue realmente olhar tudo isso no papel, que eu digo, né? A gente consegue como se a gente pudesse olhar no papel. Dá para eu ir por aqui. Então eu pego as mãozinhas e dou um roteirinho e digo, olha, isso aqui é uma possibilidade, que é onde eu identifico minha caminhada. Eu passei por todos esses processos de dúvidas, eu passei pelos processos de total desconexão, né? Por não acreditar em religiosidade, não acreditar em espiritualidade, por não ter nenhuma ressonância com esse assunto. E estava sendo chamada há muito tempo, né? Então, eu consegui, nesses últimos anos, olhar para isso e realmente eu percebi que, poxa, eu olhei para tudo isso, né? Como é que eu não me dei conta? Consegui identificar esses passos, passo a passo e essas questões que são mais preponderantes para a gente viver a espiritualidade livre no nosso dia a dia. E, consequentemente, quando a gente trabalha isso, consequentemente, quando a gente olha para isso, a gente consegue se conectar com essa espiritualidade no outro nível, que existe também, mas que eu fiz questão de não reforçar para vocês, porque não é esse o objetivo. O objetivo da espiritualidade, no nosso dia a dia de espiritualidade livre, não é eu estar em contato com seres, não é eu ver espíritos, eu ter clarividência, eu ter mediunidade, eu estar em contato com o mestre, não. O objetivo da espiritualidade no dia a dia é o seu mestre interior, né? É o seu mestre interior. É você ser mestre da sua vida, é você fazer aquilo que você precisa, tudo que você deseja e ter tudo que você deseja. Tá? Namastê.